Aqui estamos de novo. E mais uma vez é um grande prazer estar com vocês. Espero que estejam gostando de tudo que estão aprendendo e das informações que estão sendo compartilhadas. Já que só temos alguns minutos, eu gostaria de ir direto à nossa conversa sobre o Deep Blue. Sei que todos vocês provavelmente estão familiarizados com o Deep Blue e todos os produtos Deep Blue. No entanto, acho sempre bom receber informações um pouco mais detalhadas. O Deep Blue foi um dos nossos primeiros mixes formulados no início da Duterra. Na Duterra, temos sido consistentes em nossos esforços de fornecer produtos que ajudam você na sua abordagem pessoal de bem-estar. Então vamos usar alguns minutos agora apenas para aprender um pouco mais detalhadamente por que acredito que adicionar o Deep Blue ao seu regime de bem-estar pode ser muito significativo. Há muitas razões pelas quais precisamos do que eu chamaria de alívio tranquilizador. Então vou me referir a essas necessidades como um ciclo, entendendo que muitas vezes temos uma ou mais causas que perturbam o nosso conforto pessoal. Na verdade, existem três razões bem conhecidas do porquê isso acontece. A primeira, e em geral a mais comum, e a que todos sentimos, de uma forma ou de outra, é que temos algum tipo de preocupação imediata. A resposta normal do corpo é um processo de cura, e existe a inflamação e um desconforto concomitante que sentimos. Os dois, entre outras coisas, destinam-se a estabilizar o local, alertar-nos do problema e se infiltrar no local com atividades de cura, como células específicas ou remodelação de tecidos. Todos nós, uma vez ou outra, já passamos por esse tipo de situação. Agora também passamos por esse tipo de condição em uma escala mais suave, como por exemplo depois de uma sessão intensa de exercícios ou de uma atividade extenuante. Embora não seja tão devastador quanto uma lesão, esse processo imita padrões semelhantes de microinflamações e possibilidade de desconforto. Reconheci ao longo dos anos que muitas vezes, se vocês são como eu, reagimos às nossas necessidades apenas quando elas se tornam aparentes ou incômodas. Portanto, um ponto importante que eu gostaria de destacar, e isso não é específico à linha de produtos Deep Blue, mas é relevante porque o Deep Blue na verdade se encaixa em qualquer estilo de vida ativo e é útil para o uso diário, assim como quando surgem necessidades óbvias. Se compreendermos que existem três conceitos individuais no ciclo de desconforto e os resultados associados a eles são semelhantes, embora as circunstâncias específicas desses resultados possam ser muito diferentes, fica muito mais fácil entender o uso de cada um dos produtos de Blue que mencionei anteriormente. Outra maneira de pensar sobre isso é de que os produtos de Blue devem ser usados de forma consistente. Esse é o erro que muitas vezes cometemos. Usamos as coisas de maneira esporádica, embora o valor maior delas venham pelo uso com muita constância. Agora, como sempre, eu gostaria de ter um momento de bom senso e relembrar que, em muitas situações, é sábio entender toda a natureza da situação e, embora nossos produtos possam ser úteis por si próprios, e afirmo que acredito que são, eles também auxiliam em outras terapias e modalidades que escolhemos buscar. Acredito que a pureza dos nossos produtos os tornam propícios para isso naturalmente cada vez mais a do Terra está no centro desse poderoso modelo de integração, nas terapias convencionais e na saúde como um todo. Eu gostaria de reservar um momento para agradecer aos muitos parceiros que temos ao redor do mundo que estão participando conosco dessa integração. Boa ciência, boa metodologia só servem para nos ajudar a melhorar nosso entendimento e os benefícios que podemos esperar. Agora, como o mix Deep Blue é fundamental para nossos produtos Deep Blue, vamos olhar mais de perto como o óleo foi misturado. Muitos dos óleos desse mix trazem benefícios óbvios, mas lembre-se de que quando misturamos esses óleos essenciais e falamos sobre isso antes, podemos melhorar e ampliar o benefício que recebemos. Na ciência, esse princípio é chamado de sinergia. Sei que vocês estão familiarizados com isso, mas como lembrete quero dizer que embora o óleo individual encontrado nesse mix seja útil por si só, coletivamente ele tem mais probabilidade de atender às nossas expectativas. Uma das coisas de que gosto sobre esse mix único de óleos é que ele segue padrões que fazem sentido para nós, às vezes por experiência própria, mas também avaliando por meio de pesquisas.
Principalmente para meus próprios propósitos, sempre achei que para usar e entender melhor os óleos, eu deveria categorizá-los. Tivemos uma conversa ontem em que falei sobre categorizar os óleos pela química. Então, é claro que existem muitas maneiras de fazer isso. Não vou falar de química agora, mas podemos olhar para os componentes da química como terpenos e grupos funcionais da química, como alcoóis e acetonas e muitos dos outros que já mencionamos. Mas também podemos classificar por aroma. Por exemplo, sabemos que a família de óleos cítricos e de hortelã é composta de óleos fortemente aromáticos, e essa é uma das razões por que elas continuam sendo alguns dos nossos favoritos. Também podemos classificar por ação. O óleo é estimulante ou calmante? Um método que achei útil foi classificar os óleos por grupos. Vou dar um exemplo. Os óleos mentolados cítricos, de flores, ervas, árvores e especiarias, os óleos essenciais do Deep Blue, se dividem bem em grupos de plantas. Embora esse método não seja perfeito, serve como uma forma adicional de começarmos a expandir nossa capacidade de usar óleos essenciais como um todo, em vez de apenas aqueles que são mais conhecidos. Agora, devo dizer que existem muitos óleos que poderiam fornecer benefícios semelhantes e que são encontrados nos grupos de plantas como um todo. Por exemplo, os óleos de especiarias como canela, cássia ou tomilho tem um benefício de aquecimento que é calmante para os tecidos. Óleos herbáceos de capim, como manjerona ou capim-limão, têm um benefício semelhante. Também existem muitos óleos essenciais que podem auxiliar na resposta à inflamação normal do corpo, o que é sempre útil. Vocês podem ter seus favoritos ou criar seus próprios mixes de vez em quando. E acho que essa é uma ótima forma de aproveitar suas preferências e experiências pessoais, mas lembre-se de que no Mix Deep Blue, os óleos foram escolhidos especificamente para suas propriedades em conjunto. A sinergia é um princípio orientador em todos os mixes da Terra. O Deep Blue compreende 3 grupos de plantas especificados por categoria, com cada óleo sendo escolhido por sua química específica dentro daquela categoria. E essas categorias, esses grupos, são os óleos mentolados de árvores e florais. Sei que essas categorias se tornaram muito amplas porque poderíamos subdividi-las e não dizer apenas de árvore. Poderíamos dizer de árvore, falar sobre ressonância e uma série de outras coisas ou componentes, mas em geral, essas categorias funcionam muito bem. E cada um tem um propósito e acrescenta ao valor geral do Mix Deep Blue. Vamos falar primeiro sobre o óleo essencial de Winterberg. Sei que vocês o conhecem bem e é um dos meus favoritos e tenho certeza de que é um dos seus também. O óleo de Winterberg contém um composto conhecido como salicato de metila. Eu menti para vocês, disse que não ia falar sobre química e se vocês ainda não perceberam, eu sempre falo de química, mas neste caso vou apenas mencionar alguns dos compostos mais fortes que fornecem os maiores benefícios que, quando combinados, são úteis para o Deep Blue como um todo. O silicato de metila tem uma sensação calmante, com um aroma estimulante. O silicato de metila, que na Galtéria é proporcionalmente alto, produz uma sensação calmante e profundamente penetrante, principalmente quando o aplicamos topicamente. A hortelã-pimenta continua sendo um dos meus óleos essenciais preferidos e tem uma ampla variedade de uso. Vocês já conhecem muitos deles e eu estou certo de que usam a hortelã-pimenta de muitas maneiras como eu. Entre muitos outros, ele é usado para auxiliar na atividade respiratória adequada e na digestão. Por muito tempo, todos os meus amigos me provocaram me chamando de homem hortelã-pimenta. Acho que isso aconteceu por um bom motivo. Eu carrego hortelã-pimenta comigo quase 100% do tempo. Adoro o peppermint e ainda o uso regularmente por muitas razões diferentes. Entretanto, para os fins desse mix, a hortelã-pimenta foi uma excelente escolha pelo fato de conter mentol e mentona. Então, se vocês já usaram o peppermint, tenho certeza de que notaram sua sensação profunda de refrescância. Também gosto do aroma revigorante do peppermint. É sempre animador. O terceiro óleo dessa mistura é o óleo de cânfora e eu
Gostaria de usar um minuto falando com vocês sobre a cânfora. Vou contar uma experiência que tive há muitos anos. Na verdade, não muito tempo depois de termos apresentado o Deep Blue. Realmente comecei a apreciar a eficácia que ele teve para muitas pessoas. O Deep Blue foi um dos primeiros óleos com os quais pude sair e começar a compartilhar com outras pessoas. Em uma ocasião, em uma conversa com várias pessoas, uma mulher me contestou acerca da formulação do Deep Blue, sugerindo que o óleo de cânfora não era seguro e não deveria ser usado. Ela disse que estava preocupada e que tinha lido que a cânfora continha substâncias químicas tóxicas. Não quero pegar vocês desprevenidos e podem se surpreender quando eu disser, como disse a ela, que estava correta. Deixe-me explicar. Como muitos óleos essenciais, muitas vezes há diferentes espécies e diferentes quimiotipos. Isso também ocorre com o óleo de cânfora. Geralmente, existem 4 tipos bem conhecidos de cânfora. Eles são chamados de cânfora branca, marrom, amarela e azul, muito criativo, como podem ver. Ao contrário da cânfora branca, as variedades marrom, amarela e azul da cânfora têm problemas de toxicidade. Portanto, a cânfora branca é a mais aceitável para a aromaterapia e para o uso em óleos essenciais. Ela não conhecia essa distinção. Peço que vocês confiem nos esforços na do Terra. Embora ela pessoalmente não conhecesse essas diferenças, nós conhecemos perfeitamente. Em nossa busca pelo que é puro, nossa vigilância constante acerca dos padrões CPTG e nossas oportunidades sempre crescentes de pesquisa científica, continuamos descobrindo novas coisas e ganhando experiência, sempre considerando, é claro, a segurança e a eficácia. Muitas vezes reservo alguns momentos para agradecer a algumas pessoas e gostaria de agradecer aos muitos cientistas, químicos e médicos que trabalham incansavelmente em nosso nome. Agradeço a eles por sua competência e seus esforços constantes. É um privilégio e um prazer trabalhar com eles. A cânfora é um óleo de árvore. Eu gostaria de mencionar 2 componentes específicos da cânfora: o limoneno, que vocês já conhecem, e o 1,8-cineol. Vocês devem lembrar que o limoneno é um monoterpeno e falamos sobre seus benefícios maravilhosos que ajudam o corpo a se proteger. O 1,8-cineol também ocorre em óleos como o de eucalipto e acrescenta propriedades calmantes e o efeito de resfriamento do Deep Blue quando usado topicamente. Por último, vamos conversar sobre 5 óleos florais diferentes que são encontrados nesse mix. Podemos fazer uma afirmação ampla sobre óleos florais e dizer que geralmente são muito relaxantes e calmantes. São usados em muitos mixes diferentes da do Terra e tenho certeza de que os óleos florais são alguns dos seus óleos favoritos. Um ponto-chave a ser lembrado é que os óleos florais são relaxantes para o corpo, tranquilizadores para os tecidos, calmantes para as emoções e revigorantes para a pele. Podem ver que eles têm um espectro muito amplo de atividades associadas. São um acréscimo importante a esse mix por causa da sua natureza relaxante e tranquilizadora. Então vamos começar falando de 3 dos 5. Vamos falar sobre o Ylang Ylang, o Helichrysum e o Osmanthus. Como é o caso de todos os óleos desse mix, lembre-se de que estamos trabalhando para obter sinergia e cada um tem componentes que ajudam a trazer alívio tranquilizador e apoio. Parece um pouco estranho ter tantos óleos florais diferentes em um mix. No entanto, lembre-se de que é uma característica de quase todos os óleos da categoria floral serem relaxantes para o corpo como um todo. O Ylang Ylang, por exemplo, contém beta-carofileno ou beta-cariofileno. Você pode chamá-lo das 2 formas. É um dos principais componentes que também é encontrado no óleo de copaíba da do Terra. Conversamos muito sobre a copaíba, então vocês devem estar tirando algumas conclusões imediatas sobre o porquê de termos colocado o Ylang Ylang nesse mix. O suporte que esse componente fornece é bem conhecido. Agora, quando combinado com a gama-curcumina do Helichrysum e acetonas encontradas no Osmanthus, a influência química geral é calmante e relaxante para os tecidos. Vamos falar sobre os óleos de camomila por um instante. Existem 3 tipos diferentes de óleo de camomila. Vocês provavelmente conhecem todos eles. No entanto, usamos apenas 2 no mix Deep Blue.
E os dois que usamos são a camomila marroquina, que é comumente conhecida como tanaceto azul, e a camomila alemã, que é conhecida como camomila azul. Existem algumas diferenças e sobreposições entre esses dois óleos essenciais de camomila. O Deep Blue tem sua bela cor por causa desses dois óleos. O camazuleno, que é encontrado em ambos os óleos, é muito calmante para o corpo e dá aquela cor verde escura azulada. É um componente compartilhado entre os dois óleos. É um composto especialmente importante quando surge a necessidade de acalmar e tranquilizar os tecidos. O relaxamento dos tecidos é igualmente importante, uma vez que os tecidos irritados podem ficar tensos e dar uma sensação de muito estresse. Outra observação interessante é a diferença no índice de terpeno entre cada um desses dois, os quais agora vou chamar de óleos azuis, os óleos de camomila. O tanaceto azul é principalmente composto de monoterpenos, com certo teor de sesquiterpenos, enquanto a camomila azul é composta quase totalmente de sesquiterpenos e tem uma quantidade bem pequena de monoterpenos. Isso pode parecer sem importância, talvez por ser química, pois aqui estamos de novo, embora eu esteja falando em termos muito amplos, essas diferenças significam algo muito específico. É importante para nós. O potencial de melhores resultados com ação mais rápida e mais duradoura, por causa dessas diferenças, é consideravelmente aumentado. Embora possa haver muitas razões para sentirmos desconforto, existem coisas que podemos fazer para ajudar a mitigar sua expressão. E esse é um conceito importante de lembrar, principalmente quando acrescentamos que vocês devem ser consistentes em sua abordagem e buscar entender suas necessidades individuais. Peçam ajuda apropriada, procurem a orientação dos outros quando necessário. Acredito que quando nos envolvemos totalmente em nossas próprias práticas de saúde, quando melhoramos o estilo de vida, quando temos uma alimentação adequada e utilizamos os benefícios dos óleos essenciais, a mudança e a melhoria são sempre possíveis. Como sempre, é um prazer estar com vocês. Desejo felicidade a cada um de vocês e saúde em todos os seus empreendimentos. Nosso compromisso com vocês é inabalável. É um prazer conhecê-los e servi-los. Estou ansioso pelo momento em que estaremos juntos novamente. Obrigado por passarem alguns momentos comigo.